Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Recebo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a palavra de hoje venha ministrar o consolo a esse coração que talvez se encontra abatido, entristecido pelas lutas, pelas dificuldades, por tudo que tem lhe acontecido. Eu te peço, Deus, que através da glória de hoje haja paz nesse coração. No coração desse teu filho haja alegria, Senhor. Cura. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Na dor que você sente no seu coração, na alma, no seu corpo. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Que haja sabedoria na sua vida. Através da palavra que você vai receber hoje. Que Deus te oriente. Nos orienta, Senhor. Nos dá a direção que precisamos, Senhor. Que ninguém, meu Deus, saia daqui hoje da mesma maneira que entrou. Que ninguém aqui saia da mesma maneira que entrou. Mas que a tua grandeza, ó Deus, torne nova todas as coisas na vida de todos que estão aqui e na vida de todos que estão me ouvindo nesse momento. Que assim seja. Louve a Deus em nome do Senhor Jesus. Para Ele, o seu louvor, as suas palmas. Recebemos, Deus, que a tua grandeza vai tornar nova todas as coisas na vida de cada um de vocês. Creia de todo o seu coração. O Deus que você está servindo vai te ajudar, vai te dar força, vai enxugar as tuas lágrimas, em nome de Jesus. O tema de hoje tem por título Estudo de Filipenses, parte 8, parte final. Portanto, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8. Filipenses 4 é o capítulo, o verso é o 8. Apenas para a gente relembrar, eu quero ler com todos vocês o verso 4, 5, 6 e 7. Antes da gente prosseguir e dar continuação a partir do verso 8. Eu quero ler com vocês esses versos também, para a gente recordar algumas coisas, porque esse capítulo 4, o apóstolo Paulo traz uma série de conselhos pessoais quanto à conduta. Todas as epístolas de Paulo, ele procura sempre trazer revelações, ele sempre procura trazer a doutrina em suas cartas, em suas epístolas, mas também ele traz conselhos pessoais quanto ao nosso andar. Ele procura instruir a igreja em tudo. Eu também quero sempre estar instruindo vocês em tudo, assim como o apóstolo Paulo fazia aonde ele passava, em todas as igrejas que ele ministrava a palavra da graça de Deus. Ele trazia os mistérios, outrora oculto, e também conselhos pessoais, que é muito importante, porque você há de concordar comigo que nós temos que dar um bom testemunho. E assim diz o capítulo 4, verso 4 de Filipenses. Acompanhe comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo passando pelas lutas, creia, tem alegria no seu coração. Amém? Que Deus
vai providenciar o que você precisa. Que o teu choro, abençoado, vai passar. Principalmente você que tem chorado muito. Principalmente você que tem passado por um momento muito difícil em sua vida. Esse Deus, Ele vai providenciar o livramento, o consolo, a paz. Ele vai arrumar a tua vida. Alegrai-vos no Senhor. O Senhor vai te ajudar. Deus vai te dar uma saída. O Deus que você está servindo vai te dar uma saída. Eu não sei como. Não me pergunte. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se Ele é o Deus do impossível, Ele sabe a maneira. Ele sabe como arrumar essas coisas. Que você olha para a situação e você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho nem condições para resolver isso. Se lance, confie, creia. Ele tem a maneira. Ele tem o jeito. Ele tem a solução. Alegrai-vos no Senhor. O Senhor teu Deus vai te ajudar. E você vai dar testemunho desse conhecimento que você está recebendo hoje. Pastor, lembra daquela reunião que o senhor falou que eu deveria me alegrar? Que o meu Deus ia me dar uma saída, após a saída chegou. Eu venci aquela causa que eu não tinha como suplantá-la. Deus me deu uma saída. E é assim que Deus age. Quando a gente está esperando pela porta da frente, vem pela porta de trás. E você, nossa, eu não esperava. São os milagres de Deus. Verso 5 do capítulo 4 de Filipenses. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aonde está o Senhor? Dentro de nós. Por isso não precisamos, em graça, orar como se ora no sistema religioso. Senhor, entramos na tua presença. Você não precisa orar assim. Entramos na tua presença. E antes você estava onde? Na presença de quem? Se Deus está o tempo todo dentro de você, você sempre está na presença dele. Senhor, entramos na tua presença. E antes estamos na presença de quem? Se só existe um Criador, um só Senhor, uma só força. Além de Deus não existe um outro. Só existe Ele. Então você está o tempo todo na presença dEle. Então não precisa você orar. Eu entro na presença de Deus. Mas você não já está? Eu já estou em você. E você em mim. É uma oração sem sabedoria. Mas nós temos sabedoria. Eu declaro muitos que estão me ouvindo com sabedoria em suas orações, em nome de Jesus. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, você ora a Deus, você tem que conversar com Deus, falar com Deus, e toma em seguida as suas ações. Dá o seu passo, coloca diante de Deus as suas coisas, as suas necessidades, aquilo que você precisa, faz a sua parte e espera. Amém? Confia. Não fica preocupado não. Fala com Ele, coloca diante do seu Deus a sua situação e não fica preocupado não. Confia, acredita. Deus vai cuidar de você. Aliás, Ele já está cuidando. Quando Deus traz a nossa vida para o alimento, quando a gente congrega, já é justamente o processo do cuidado de Deus em nossa vida. Não, pastor, eu estou aqui hoje porque eu quis. Meu filho, nada acontece sem a vontade do Senhor, sem a permissão de Deus. Jesus falou. Tudo acontece por permissão do meu Pai. Tudo está descrito lá em Lucas. Então, estar aqui hoje é uma vontade do Senhor. Esse processo de cuidado já está acontecendo. Porque primeiro Deus quer tratar com você por dentro, cuidar de você,
cicatrizar feridas, alegrar seu coração, te dar paz, consolo, carinho, colo. O colo de Deus é bom demais. O cafuné de Deus é gostoso, né? O carinho dele, o amor dele em nossa vida é bom demais. A força dele vai enxugando as nossas lágrimas que você, botei tudo para fora, estou me sentindo tão bem, estou feliz, graças a Deus. Ele quer renovar você por dentro. E tudo que está em sua volta começa a receber vida, começa a receber paz, começa a receber transformação. Tenha tranquilidade. Deus vai cuidar de você. E vai cuidar dos seus problemas também. Mas primeiro Ele quer arrumar por dentro. De repente tem mágoas em você, de repente tem traumas, decepções. Aí Deus quer, faxina! Ele quer arrumar tudo, coração em paz, coração limpo, coração sem ressentimento, coração pensando para frente, olhando para frente, com palavras positivas, primeiro arrumando você por dentro. Aí depois as coisas vão se acertando por fora. Você começa a ver as mudanças, por causa da sua boa confissão, por causa da sua palavra, em nome de Jesus. Tem pessoas que elas estão muito abaladas ou muito revoltadas, aí nada se resolve. Então, com o coração em paz, tudo se acerta. Amém? Amém. Então, é muito importante você estar em oração. Possa ser que não venha tão rápido como você queira as coisas que você está pedindo para Deus, mas é certo que virá a sua bênção. Amém. Vem, é só você perseverar. E mesmo que você não saiba o que dizer para Deus, devido a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta luta que você tem passado, que às vezes o viver fica pesado, por causa de tantas tribulações, e a gente não tem palavras, nosso coração está entristecido, nosso coração está machucado, está ferido, é tanta coisa. Se acontecer, e você não conseguir falar, não conseguir orar, comece a dizer amém para tudo aquilo que você está ouvindo na pregação. Amém. Porque se você fala isso, é uma oração que você está realizando. E se a reunião durar 2 horas, foi 2 horas que você orou. E isso vai dar força para você. E quando você fala amém, você está chamando a existência aquela palavra para a sua vida, aquela promessa para a sua vida. Então confesse. Se acontecer de você não ter forças para orar, você tem que orar. Mas você que está novo na fé, pastor, estou novo na fé, eu estou sem força. Começa a dizer amém. Amém. Amém, recebo, amém, recebo, amém, recebo. Para tudo que você está ouvindo, para todas as palavras que eu estou ministrando para você. E nesse momento você já está orando e tomando posse, em nome de Jesus. Fica aí esse conselho, essa orientação espiritual para a sua vida, amém? Diga, eu recebo, que hoje é o melhor dia da minha vida, em nome de Jesus. Melhor dia da minha vida. Que coisa boa. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entregando nas mãos de Deus, você sente o quê? Paz. Entregou? Confessou amém? Você começa a sentir paz, uma leveza na vida, no coração, aquela vontade de viver novamente, de lutar pelos seus projetos, de abrir a gavetinha e tirar todos os seus sonhos que você colocou lá dentro, e que você falou, eu desisto. Aí você abre a gavetinha, pega todos eles de volta e começa a perseverar por cada um, em nome de Jesus. Então, é isso aí, paz. Por isso esteja sempre orando, sempre nesse propósito que eu estou ensinando hoje para vocês. Quando você anda com esses conselhos, que
que você está aprendendo aqui, desde o verso 4 ao 7 e os outros que vamos meditar hoje, quando você anda com esses conselhos de conduta, a paz de Deus te guarda. Você não anda ansioso, você não anda agitado como antes, você não anda irado, você não anda nervoso. Você é uma pessoa equilibrada. Você anda em novidade de vida. E as pessoas vão começar a perceber isso em você. Lá no teu trabalho já vai começar. Tua família. Nossa, você está diferente. Mas é uma diferença assim, para algo bom. Eu já vejo um brilho em você. Eu já me sinto bem perto de você. Amém? Amém. Porque você está colocando em prática o ensino espiritual. E o espiritual vai modificando, vai transformando de dentro para fora. E você se torna essa pessoa maravilhosa que Deus quer que você seja em nome de Jesus. Feliz, reinando em vida. Eu declaro você. Verso 8 do capítulo 4 de Filipenses. Muita atenção. Deus tem muita coisa para nos ensinar aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. É muito bom a gente pensar nesse começo do verso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Uma coisa bonita em graça é você ser verdadeiro, honesto no seu falar, fiel, que cumpre aquilo que fala para Deus, que cumpre aquilo que promete para Deus. É algo muito bonito você ser uma pessoa verdadeira no seu falar. Um abençoado de Deus mesmo, ele não gosta de viver na mentira. Mesmo que aconteça assim, sabe? Escape uma situação. Por ele ser um abençoado de Deus, conhecedor do Evangelho, ele se sente mal depois. De falar coisas que não são verdadeiras. De andar na mentira. Ele se sente mal. Mesmo que aconteça, mesmo que escape. Aquele que foi iluminado pelo Evangelho, não se sente bem com a mentira. Não se sente. Você que é um abençoado de Deus, você não gosta de viver na mentira. Você não se sente bem, porque você não é da mentira. Você é uma pedra viva, você é um abençoado de Deus. Você foi iluminado pelo Evangelho. Então você não se sente bem com a mentira. Há um desconforto enorme. Por isso que você saiu do sistema religioso. Um bom exemplo a se pensar também em tudo que estamos aprendendo aqui. Por isso que você saiu de lá. Porque você não se sente bem. É uma coisa que incomoda. Você é da verdade. Você é da luz, abençoado. E isso que eu estou falando aqui, no seu viver, no seu dia a dia, você tem tido experiência disso. Nossa, essa situação me incomoda, viu? Isso não combina comigo. Está mentindo. Não combina comigo, está envolvido em coisas erradas. Não combina. Nossa, automaticamente já me senti até mal. Porque você é da luz. Porque você é sal da terra. Você é de Deus. Por isso que te incomoda. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Seguindo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não é os defeitos. Se você tiver que falar de alguém, fala das coisas boas. Não seja um cristão também que acredita em tudo que as pessoas falam para você. Tem essa também, não está acreditando não. Então o que é bom, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é de boa fama, é isso que tem que ocupar o teu coração. Não é os defeitos dos outros. Não é você ter mania de estar olhando para o defeito dos outros e falando do defeito dos outros. São as coisas boas. Você tem que falar as coisas boas. As coisas que não são boas no irmão, deixa para lá.
Evita, para que através da sua língua não comece um incêndio. Porque se você não evita certas coisas, através da sua boca, através da sua língua, pode começar um incêndio na tua família, no teu trabalho, no convívio com os seus amigos, pode começar um incêndio. Isso pode trazer muito sofrimento para você. O seu falar, o seu comentário, aquilo que você disse do parente, aquilo que você falou no seu trabalho, acerca do colega, através da sua língua, pode começar um incêndio. Então temos que ter muito cuidado, maturidade. E tudo começa assim, olha, o fulano, a fulana é maravilhosa. Só que tem um probleminha, pronto. Começou. Aí depois chega o outro dizendo, mas tem uma outra coisinha também. Aí depois aparece outra, mas tem mais. Na vida de dona coisinha tem mais coisinha também. Aí você começa a pegar gosto pela conversa. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um cafezinho e a gente senta e a gente conversa melhor. A pessoa começa a pegar gosto pela coisa. Então o Evangelho nos exorta, nos ensina, vamos nos ocupar com aquilo que edifica, em nome do Senhor Jesus. Com aquilo que transmite vida. E quando a gente participa de uma situação dessa, quando a gente não anula uma situação dessa, depois que você sai desses comentários carnais, aí você, puxa vida, tempo perdido, viu? Tempo perdido. Fiquei a tarde toda, pastor, falando de dona coisinha. Fiquei falando de dona coisinha o tempo todo, que tem aquele probleminha, dona coisinha é maravilhosa, seu coisinha também é maravilhoso, mas só que tem aquilo, tem aquela coisinha, tem aquele probleminha. Então a gente precisa evitar, amém? Amém. Você é uma pedra viva, e essas coisas não combinam com você. Diga, eu recebo essa palavra. Quando a tua carne te colocar para fazer isso, anule. Anule. Evita. Falar mal do teu irmão, dos defeitos dos outros. Porque você também está num corpo de carne, viu? Se esqueceu? Então, tenha a mente de Cristo. Anule, abençoado. Às vezes, acontece momentos que não dá para evitar. A pessoa já chega igual uma bomba, né? Pum. Olha, eu queria te contar isso e já saiu. E você não deu tempo, né? Já foi. Olha, eu fiquei sabendo disso que aconteceu na vida de dona coisinha. Não é falando mal não, sabe? É até uma pessoa boa, mas eu precisava te contar. Mas você pode evitar que aquilo fique no seu coração e que você dê continuação para aquilo. Falaram para você, mas você não passa aquilo para frente. Você não compartilha. Entendeu? Tem gente que recebe, olha, eu não gosto de fofoca. É fofoca? Não me fala. Aí já falou. Aí você, eu não queria te falar, mas me contaram. Eu não queria falar, por que está falando? Tem gente que é assim, né? Olha, eu não queria te contar, mas é que me falaram. Eu não consigo entender esse português. Eu não queria te contar, mas é que me falaram. Como entender isso? Eu não consigo entender isso até hoje. Eu não queria te contar, mas é que me falaram. Mas se não queria me contar, por que está falando? Então a gente tem que ter muito cuidado no nosso falar, viu? Porque pode começar um incêndio tremendo. Pode aparecer brigas. Isso pode dar até morte, processo e outras coisas piores. E a gente pensa que não, né? Inimizade. Pessoas te odiando por aquilo que você falou, tendo ódio de você. Não, mas não foi eu que falei mal de você, é que me falaram. Mas você passou aquilo adiante. Você levou aquilo para frente. Então, declaro você tendo maturidade no teu andar, no teu falar, em nome de Jesus. E Paulo fala aqui, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, e logicamente também o teu falar. Se é para ocupar o pensamento, logicamente também o seu falar. Diga, eu recebo, porque você é luz do mundo, sal da terra. Então, o apóstolo Paulo está lembrando aqui, para o seu espírito, que você é um abençoado de Deus, hein?
Ô abençoado de Deus, sai dessa. Isso não é para você não. O Evangelho está lembrando para o nosso espírito que você é luz do mundo. Sai da fofoca. Sai dessa situação de carne aí. Em nome de Jesus. Verso 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém? Isso são conselhos bons, conselhos de conduta. É bom verificar sempre as nossas conversas quando a gente se junta com alguém para conversar. Verificar o que está saindo dos nossos lábios. Será que condiz com o Evangelho, o que eu estou falando aqui? E vou mais além. Às vezes você está murmurando, reclamando da vida, e reclamando para outras pessoas. Será que isso condiz com o Evangelho? Você viver assim, se rebelando, vem para a igreja, congrega, amém, graças a Deus, aí passa por um probleminha. Como é que pode? Eu estou na igreja e Deus permite isso acontecer. Olha, isso me revolta, sabe? Isso, às vezes não dá nem vontade de ir mais na igreja. E conta isso na fila do pãozinho, na fila do correio, conta isso para a vizinha, conta isso para a dona Coisinha também. Ah, dona Coisinha, eu estou meio assim, sabe, dona Coisinha, não quero nem ir mais para a igreja, dona Coisinha. E fica contando. Não, nós temos que ter um proceder maduro, amém? Algo que condiz com o Evangelho. Peraí, essa atitude minha não condiz com o Evangelho, porque o Evangelho diz, em tudo dai graças. Tessalonicenses diz isso. A carta do apóstolo Paulo. Em tudo dê graças. É difícil, mas temos que viver. Em nome de Jesus, graças a Deus. Recebo que tudo isso está cooperando para o meu bem. Recebo que Deus vai trazer uma saída. Recebo que a provisão está a caminho. Recebo que o meu Deus vai tornar nova todas as coisas em minha vida, em nome de Jesus. Anjos já estão ministrando. Procurar declarar algo que condiz com o Evangelho. Palavras que bate com a palavra de Deus. E quando for falar, ponto importante, de você para alguém, verifica se aquela pessoa é digna de saber algo da sua vida. Porque tem muitas pessoas que não são dignas de saber uma vírgula sequer da sua vida. Porque não tem maturidade para saber, não tem maturidade para ouvir. Vai ter uma atitude carnal, um falar carnal, um conselho que, ao invés de ajudar, só vai piorar. Principalmente quando você fala de família, fala de casamento. Tem um monte de gente para querer dar conselho, né? Paga na mesma moeda. Se eu fosse você, eu arrumava outro e passava na cara. Se eu fosse você, eu me vingava. Se eu fosse você, eu fazia isso. Se eu fosse você, eu quebrava tudo. Se eu fosse você, eu tacava fogo em tudo. É o que aparece aí. Então a gente tem que ter a mente de Cristo. Essa pessoa é tão frente fria. Eu já estou aqui mais para lá do que para cá. Estou precisando que Deus me ajude. Não vou falar não. Essa pessoa é negativa, é frente fria. Nós temos que nos aproximar. Nós temos que conversar com alguém que está na mesma fé. Pessoas que vivem e que têm uma vida com Deus. Porque quando você falar algo da sua vida, você vai ouvir coisas boas. Você vai ouvir uma palavra que edifica. Uma palavra que vai te levantar. Uma palavra que vai te dar visão para não desanimar. Agora, quando você experimenta contar a tua vida para alguém que não é digno de saber, você se decepciona. E você ainda pede segredo. Não conta para ninguém não, só estou apenas me desabafando com você. Depois de um tempo você descobre que o outro já está sabendo, o outro já está sabendo, fulano está sabendo. Mas eu não contei nada para ninguém. É que aquela pessoa que você pediu o segredo não era digna de saber nada da sua vida. Vê se aprende em nome de Jesus. Tá bom? Pastor, antes de eu fazer alguma coisa, eu já fico contando. Eu estou com um projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Não. Tem mais maturidade. Fala, conta as coisas, mas verifica primeiro se aquela pessoa é digna de saber alguma coisa a respeito da sua vida. Se não for, silêncio. Em nome de Jesus. Isso é muito importante. Para o teu bem, tá? Para a tua felicidade. Verso 10.
Aqui no verso 10 do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo já entra em uma outra esfera, em um outro rumo da conversa, nessa epístola. Ele fala da alegria que ele tinha de ver a igreja semeando com alegria. E uma coisa que alegra um pastor em graça, muita atenção, uma coisa que alegra muito um pastor em graça, é ele ensinar você a semear em amor e ver você semeando em amor. Isso alegra muito o nosso coração. Uma tristeza para um pastor em graça é ele pregar, olha gente, é por amor que você deve semear, que você deve ofertar, que você deve dizimar, tudo por amor e com alegria no seu coração. E depois você vê a pessoa fazendo de qualquer jeito, ou nada faz. É uma tristeza muito grande para um pastor em graça. Você orientar e depois ver a pessoa fazendo de qualquer jeito, não tendo consideração nenhuma. Pessoas que comem toda a prosperidade. E quando você fala que a obra de Deus está precisando, não tem. Não dá, não posso, não conta comigo. Isso é muito triste. Porque se Deus está te prosperando, é importante que você seja maduro para ser um ofertante, para ser um dizimista, porque essa obra precisa de você. Amém? Eu recebo vocês todos semeando em nome de Jesus. Tem pessoas que a gente prega sobre semeadura e depois a gente percebe. Nós que estamos aqui no púlpito, esse irmão não entendeu nada. Nadinha, meu Deus do céu. Continua avarento. Continua pão duro, sabe? Mesquinho. Não dá uma oferta. Mas quer encontrar a igreja pronta, arrumadinha, limpinha, com tudo funcionando. Mas não tem a consciência que esse tudo que está funcionando, a gente precisa de dinheiro para manter isso aqui. Então a gente tem que ter essa consciência, essa maturidade, em nome do Senhor Jesus. E eu sei, pela experiência que eu tenho com a palavra de Deus, que aquele que está semeando, vai colher, muito mais do que ele está plantando, em todos os sentidos da sua vida. Uma pessoa que tem mão aberta, um coração aberto, a gente sabe, vai colher muito, muito em sua vida. Agora, uma pessoa mão fechada para a obra de Deus, apegada ao dinheiro, avarenta, eu tenho tristeza por essa vida. Tristeza, meu Deus do céu, que pessoa avarenta. Deus tem tanto para dar para essa pessoa, e ela apegada. Abençoados, tudo que nós temos foi dado por Deus, para você administrar isso aí. Então se você começar a pensar, peraí, a sabedoria que eu tenho, a capacidade que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a saúde que eu tenho, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Meu Pai do céu. Então, um dízimo que eu dou, uma oferta que eu dou, eu estou dando aquilo que Ele me deu. Eu estou devolvendo algo que Ele me passou. Porque sem saúde, como que você vai adquirir alguma coisa nessa vida? Nada. Se a gente acorda sem saúde, abençoado, aí perdeu tudo financeiramente, praticamente. Trabalho, você é dispensado, porque você está sem saúde, você está inválido. Então a gente precisa, e Deus tem nos dado. Agora é importante que a gente tenha a maturidade de ser generoso, de ser agradecido, e ofertar e dizimar, ter essa atitude é um ato de gratidão, um ato de amor, em nome de Jesus. E eu recebo vocês nesse amor, na hora de ofertar, na hora de dizimar, anule a avareza em sua carne, anule. Amém. Uma outra coisa, não faça, já que estamos falando, já que vamos aprender aqui, no capítulo 4 de Filipenses, verso 10, acerca de finanças, porque Paulo começa aqui a falar de finanças, já que vamos aprender sobre ofertas, é importante que você, na hora de fazer as coisas para Deus, que você não faça questão por centavos na hora de semear, na hora de dar o seu dízimo, por exemplo.
Porque Deus é poderoso para te dar muito mais. Tem gente que faz questão por centavos. O meu dízimo é R$ 84,37. Eu só vou dar o que eu tenho que dar. E eu não estou conseguindo achar 2 centavos. Eu consegui os 35, mas eu vou atrás de 2 centavos. Meu Deus do céu. É triste isso, é uma tristeza. Arredonda isso para 90 ou para 100, abençoado. O resto é oferta. E Deus é poderoso para te dar muito mais. Em um nome de Jesus. Não seja avarento. Não, eu só vou dar o que tenho que dar. E o que eu tenho que dar é R$ 84,37. É o meu dízimo. Se não é 10%, eu vou dar o que eu tenho que dar. Não, abençoado. Tenha um coração maior do que a vida que Deus te dá todo dia. Espera aí, Senhor, estou tão feliz, estou tão contente. Que 37 centavos? Sai para lá. Arredondar para 90 ou para 100. Bota logo 100. 100 de dízimo. O resto é oferta. Em nome de Jesus. E Deus é poderoso para me dar muito mais. Então, nessa questão, tenha também essa maturidade. Né? E Paulo fala o seguinte, da alegria que ele tinha com a igreja. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, e vos faltava o quê? Oportunidade. Aqui Paulo está falando, ele começa a falar das ofertas que ele recebia da igreja, porque é como ele mesmo diz em outras cartas, que do altar o pastor tira o seu sustento. Ele fala isso na sua carta aos Coríntios. Mais adiante eu passo a evidência para você. Então ele precisava de dinheiro para ele poder, e isso nós temos que entender, poder comer, para poder se vestir, para poder viajar. No nosso tempo, as necessidades são bem maiores do que no tempo dele. Hoje nós temos mais coisas para pagar, mais compromisso quando a gente tem uma igreja física, a responsabilidade de uma igreja física. Quando Paulo recebia as ofertas, era mais para a vida dele, para comer, para vestir, para fazer as suas viagens. Já no nosso caso, as despesas são bem maiores do que no tempo do apóstolo Paulo. Se você semeia, se você oferta, se você dizima, tudo isso aqui permanece e a gente alcança pessoas, como tem acontecido. Pessoas de outras cidades, de outros lugares. Por isso que é muito importante você estar sempre semeando em o nome do Senhor Jesus. Então, por aqui, já se percebe que um ministério não funciona sem dinheiro. É com dinheiro que um ministério funciona. Paulo aqui, falando da sua alegria, olha, vocês têm cuidado de mim. Estou muito feliz por vocês estarem me sustentando através das ofertas, nas minhas necessidades. Porque é com dinheiro que o ministério permanece. O ministério do Senhor Jesus funcionava com dinheiro. Não era sem dinheiro. Judas cuidava da sacola das ofertas. Então, se tinha uma pessoa cuidando da sacola das ofertas, Judas, e que também passava a mão, diz a Bíblia, é porque o ministério do Senhor Jesus funcionava com dinheiro também. Como também o ministério dos outros apóstolos e de Paulo, tudo funcionava com dinheiro. Os profetas lá atrás precisavam que aqueles que se convertiam à palavra ajudassem o homem de Deus. Existem vários exemplos acerca disso. Então, um ministério para se manter, ele precisa. E Paulo, a gente percebe isso nas suas epístolas, é o apóstolo que mais fala de semeadura, que mais defende essa causa. Olha, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. É do altar que o homem de Deus tira o seu sustento. Devemos estar sempre semeando com alegria
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E lá em Hebreus ele fala do dízimo. São homens mortais que hoje recebem. Lá atrás foi Melquisedeque, agora são os pastores da graça. Aqueles que te alimentam espiritualmente, que atende à sua necessidade espiritual, te dando a palavra que você precisa. Amém? Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso me faz entender o que Deus permite, as coisas que Deus permite em nossa vida. Isso me dá um entendimento muito importante. Às vezes, a gente passa por certas situações que a gente fica apertado, não é verdade? E já tem outros momentos que a gente está folgado, tranquilo. Tem momentos que a gente quer comprar uma coisa e a gente não tem aquele dinheiro. E já tem fases, momentos em nossa vida que a gente pode comprar um mundo. A gente pode comprar tudo que a gente precisa, que naquele período lá atrás a gente não podia comprar. E Paulo diz aqui: eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Deus quer, com esse ensinamento, que eu e você aprenda a viver aqui, a reinar aqui e lá, lá e aqui. Em toda e qualquer situação. Diga: eu recebo essa palavra. Verso 12. Tanto sei estar o quê? Humilhado, como também ser o quê? Honrado. E para falar isso, você precisa ter uma vida com Deus, uma experiência de servo. Você tem que ser um adorador mesmo, porque uma vida teórica, de conhecer só a palavra, só a doutrina, não te dá essa experiência. Tanto ser estar humilhado, como também ser o quê? Honrado. Só o conhecimento da doutrina não te dá essa experiência. Só tendo uma vida com Deus, para você chegar e dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É tendo experiência, abençoado. Tem gente que está muito feliz com Jesus quando está sendo honrado. Tem gente que está muito feliz com Deus quando está prosperando. Está dando tudo certo, estou feliz, estou contente. Quando as coisas estão dando certo. Mas quando passa pela humilhação, pela necessidade, fica aborrecido. Se rebela, murmura. Você tem que aprender. Na necessidade, eu continuo te amando e te servindo. Na luta, e também no momento da bonança, da fase boa, da prosperidade, eu continuo te adorando e te servindo de todo o meu coração, do mesmo jeitinho quando foi na fase difícil, Senhor. Tem gente que não muda, mesmo na grande luta, na grande dificuldade, ela é uma pessoa dedicada, fiel, e na fase boa do mesmo jeito. Já tem pessoas que ela só é alegrinha com Deus, contentinha com Deus, quando tudo está dando certo, quando a vida está se arrumando. Mas se uma coisinha dá errado, já fica aborrecido, já fica aborrecido. Eu recebo essa situação anulada em tua vida. Surgiu algo que você não esperava, um problema, continue contente, porque Deus ele vai te honrar. Aprenda a ser feliz com o seu Deus, com o seu Pai, em toda e qualquer situação, em nome do Senhor Jesus. Não pense você que é só você que passa pelo estreito da vida. Todo mundo passa pelo estreito da vida. E todo mundo tem que passar pelo deserto, sabia? Porque a continuação da leitura do verso diz que eu preciso ter experiência. E para eu ter experiência, eu preciso passar por aquele caminho, por aquele deserto, para ter experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu não passo por nada? E se quando eu passo por alguma coisa, eu sou uma criança chorona, que reclama, que se rebela, que murmura de tudo? Amadurece. Se torna uma mulher
firme, mostra firmeza para os teus filhos, firmeza para a tua família. As pessoas precisam ver firmeza em você, e não um chorão, uma chorona, uma pessoa desanimada que anda se arrastando. Para de se arrastar. Você tem a presença de Deus dentro de você. Você é mais que vencedor. Você é uma pedra viva. Você é luz do mundo, sal da terra. Faz que nem a canção. Dá a volta por cima e sacode essa poeira aí, logo aí. Sacode tudo aí. Olha o que diz aqui, ó. Tanto ser está humilhado, como também ser o quê? Honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tem o quê? Experiência. E para você ter experiência, você tem que passar por aquela estrada. Senão você não vai ter experiência. De tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Repita sempre isso na sua vida. Possa ser que por minhas forças eu não consiga, por minhas forças, mas pela força de Deus tudo eu posso. Por Ele eu posso todas as coisas. Possa ser que por mim não, mas por Deus sim. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É pelo Espírito. Pelo Espírito tudo posso. Eu posso vencer essa doença, eu posso vencer esse desemprego, eu posso vencer essa injustiça, eu posso vencer essa briga. Pelo Espírito tudo eu posso, e eu vou vencer essas situações todas que eu estou enfrentando em nome de Jesus. Diga amém. E louve ao Senhor. Você vai com a força dele. Não é com a sua força, é com a força do Pai. Entenda isso, com a força do Espírito, em nome de Jesus, você vence. Verso 14. Paulo entra novamente no assunto financeiro que ele havia falado no verso 10 com alegria em seu coração. Olha só. Todavia fizeste bem, associando-vos nas minhas tribulações. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo junta algo aqui importante no seu falar: quem dá, recebe. Está plantando, colhe. No Evangelho, dar e receber são sinônimos. Na gramática, não. Mas no Evangelho, sim. Quem dá, colhe. Quem dá, recebe. São sinônimos. E ele fala no verso 14: fizeste bem, se associando comigo nas minhas tribulações. Ou seja, eles fizeram muito bem em não permitir que o apóstolo Paulo passasse por necessidades financeiras. Essa é a igreja. E graças a Deus, eu posso falar, vocês aqui têm feito na minha vida o mesmo que era feito na vida do apóstolo Paulo. Vocês, membros da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, têm feito o mesmo. Nesse estudo da carta de Paulo aos Filipenses, eu vejo a nossa igreja, eu vejo o amor de vocês, o cuidado de vocês comigo, com essa obra. Eu vejo a mesma coisa, a mesma situação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vejo a mesma coisa, o cuidado, o amor, a preocupação de trazer a oferta, de ajudar, de adornar tudo aqui, de cuidar do pastor. Isso é lindo demais. Então eles cuidavam também de Paulo, como vocês cuidam de mim. Eu agradeço muito a Deus pelo amor de vocês, a mim e a minha família. Vocês têm cuidado desse aqui. Obrigado, Deus. Muito obrigado pelo amor dessa igreja que eu tenho recebido. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus. Porque as necessidades de quem prega o Evangelho tem que ser suprida. E é como eu falei agora há pouco. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 e verso 14, lá diz, a Bíblia diz, Paulo diz,
amando de Deus, que quem serve ao altar, do altar tira o sustento. Quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Para que assim o pastor possa desempenhar o seu ministério com tranquilidade. Porque o mesmo Paulo diz, em Hebreus capítulo 13, verso 17, que um pastor não pode fazer a obra de Deus gemendo, preocupado com conta de água, com conta de luz, com aluguel. Isso é ruim demais. Porque fica aquela preocupação ali e a palavra para ser ministrada, e a preocupação ali e a palavra para ser ministrada. Então é importante que a autoridade de Deus não pregue, não execute o ministério gemendo. Não é bom. Então a igreja tem que ter essa maturidade de estar semeando. Precisamos sempre lembrar que pastor também é um ser humano. Pastor também é um ser humano que tem necessidades, e fora as suas necessidades, a responsabilidade da igreja física. Torna a falar uma vez mais. E é grande, viu? Não é pequeno. Esteja certo disso. É uma grande responsabilidade. Mas que eu recebo Deus me dando sempre força. Porque não adianta você falar: ah, eu amo a Deus, pastor. Olha como eu amo a Deus. Eu amo muito essa igreja. Eu amo o Senhor. Se você não colabora. É estranho isso, né? Você falar que ama a Deus. Ah, Senhor, eu amo tanto a Ti, eu amo a Tua obra. Aí Deus, puxa vida, mas você me ama tanto assim, mas você nunca colabora, você é tão mesquinho, você é tão avarento. Eu, Deus, vejo você cuidar bem da sua vida, mas eu não vejo você cuidar da minha obra como você cuida da sua vida. Deus, Ele sonda mentes e corações. Eu não estou julgando ninguém aqui, mas tem pessoas que o seu viver é assim. A sua vida é bem cuidada, mas as coisas de Deus não é conforme ela fala e diz amar, etc. e tal. Então, a igreja aberta e luzes acesas, tudo isso aí são gastos, que precisa da sua colaboração, que precisa da sua oferta, que precisa do seu dízimo. Sem a sua semeadura, a gente não consegue manter a obra, a igreja aberta. A gente não alcança pessoas. Tudo precisa do dinheiro. No sentido do ministério, manter o ministério. É necessário que se tenha dinheiro para isso. Jesus precisou, os apóstolos precisaram, nós também precisamos. E eu recebo todos vocês, sendo discípulos que semeiam, em nome de Jesus. É necessário falar sobre isso, a gente precisa estar falando sobre isso. Mesmo que você já tenha maturidade, nunca é demais o conhecimento. Tem outras pessoas que precisam amadurecer. Pastor, eu já sei, eu já aprendi que eu tenho que dizimar e ofertar, mas o teu irmão ainda não. E para que não fique pesado para você, ele precisa amadurecer, para que a igreja toda seja fiel. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Verso 16. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Então veja que aqui Paulo está falando claramente de finanças, falando de dinheiro. Tem muita gente que tem pavor disso. Não, que na graça não existe isso. Como que não existe? O apóstolo que mais falou de dinheiro foi Paulo, graças a Deus. Que mais educou o povo a semear foi Paulo. O mais que falou sobre o assunto foi ele. Graças a Deus. O apóstolo da graça. Verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, abençoados. O que interessa para mim, Paulo falando, é que vocês abram o coração e recebam muito mais. Que vocês prosperem, tenham mais crédito da parte de Deus em suas vidas. Porque na igreja de lei, as pessoas ajudam. Eu já fiz parte daquilo lá, as pessoas ajudam. E elas não são alimentadas nas suas necessidades espirituais, já você é. Eles não são não abençoados, eles ajudam. Tadinhos. Fazem sacrifícios, coisas que não é para ser feita mais.
Porque quando o evangelho está sendo pregado, é só dízimos e ofertas. E eles fazem sacrifício e mais sacrifício, tantas outras coisas. Ficam sem nada. E não são alimentados nas suas necessidades espirituais. Você é. Louvado seja Deus. Receba o nosso ministério alcançando a muitos que precisam ser alimentados nas suas necessidades espirituais. Verso 18. Recebi tudo e tenho em abundância. Paulo não escondia nada, hein? Eu estou em prosperidade. Eu estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando Paulo fala aqui de sacrifícios, ele não está falando como fala o sistema religioso, né? Que pede para as pessoas sacrificar, mas ele está falando do ato de fazer por amor, de se esforçar mais em favor do evangelho por amor. É como ele mesmo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 13, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Paulo, quando pregava o evangelho, tinha lugares, tinha irmãos que ajudavam dessa maneira, na medida de suas posses, e outros acima delas. Mas era por amor, sabe? Não era aquela coisa, você tem que dar, porque se você não der, Deus não vai te abençoar. Não, não, não. Era um esforço a mais, mas por amor. Sabe aquela coisa boa? Olha, eu não estava pronto para dar essa oferta, eu não estava pronto para fazer isso, mas eu amo tanto, meu Deus, eu amo tanto esse evangelho, essa igreja, que Deus vai me honrar. Ele é poderoso, eu não tenho dúvida. Está aqui, pastor, supra aí o que precisa. É de coração, é por amor que eu estava fazendo. Eu não estava preparado para dar essa oferta não, mas eu quero dar. Uma coisa por amor, um esforço. Para Deus é um sacrifício aceitável, que você fez com amor, por amor. Verso 19. Eu declaro esse verso 19 na sua vida, em nome de Jesus. Na vida de todos vocês que têm semeado nessa igreja, e na vida de quem me ouve nesse momento, que também tem semeado nesse ministério. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, olha só, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas o quê? Necessidades. Diga, eu recebo essa palavra. O justo, Deus não desampara. Amém? Ele não desampara. Por isso que eu declaro essa palavra na vida de todos vocês que têm semeado nesse ministério. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Saudai aí, de abençoado seu irmão. Você é um abençoado. Você é uma pedra viva, você é mais que vencedor. Saudai o seu irmão aí de abençoado, de eleito de Deus. Saudai, pedra viva. E aqui fala que esses irmãos são o quê? Diga, santos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Não é aquele santinho de gesso. É você em espírito. Diga, a minha vida em espírito. Nós somos santos no espírito, perfeitos, abençoados em nome de Jesus. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui terminamos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Graças a Deus. E aqui terminamos. Procure depois adquirir na nossa livraria os CDs. São 8 volumes do estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Fique de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com o chefe do mundo, com aquele que pode nos ajudar em nome de Jesus. Deus,
Eu te dou graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por esse estudo tão importante que a gente recebeu, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Pelas palavras, pela mensagem, pelo entendimento, pela glória de hoje, dada pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Deus. Foi muito importante ouvir tudo que a gente ouviu hoje. Muito importante. Comece a declarar nesse momento. Comece a falar: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer essa dificuldade. Diga: eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer essa injustiça. Comece a falar nesse momento aquilo que por Deus você crê, você confia. Eu vou vencer. Determine nesse momento, em nome do Senhor Jesus, com suas palavras: eu vou vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é com as minhas forças, mas é com a força de Deus, com a força do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Eu vou vencer essa enfermidade no meu corpo. Eu vou vencer essa perseguição. Eu vou vencer essa injustiça. Eu vou vencer essa fase difícil financeira em minha vida. Eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Faça a sua oração, abençoado de Deus. Você que me ouve também, de onde quer que você esteja, realize essa oração. Determine desse jeito: eu vou vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Declare, abençoado. Receba, através da presença do meu Deus em mim. Eu vou vencer essa situação. Eu recebo os teus anjos, Senhor, me cobrindo, os teus anjos me protegendo, os teus anjos, Senhor, ministrando a meu favor. Eu recebo os teus anjos abrindo as portas que eu preciso que se abram. Recebo, Senhor. Receba os teus anjos, Senhor, prosperando o teu povo. A vida daqueles que têm semeado, Senhor, nessa graça. E quem ainda, Senhor, está preso à avareza, eu declaro essa pessoa liberta desse sentimento de avareza. E abrindo o coração, pois é semeando que se colhe, como ensinou a tua palavra: aquele que dá, recebe, aquele que planta, colhe. Eu recebo que você vai colher muitos frutos, muitas bênçãos, em todas as áreas da sua vida. Receba, que da sua boca, a partir de hoje, mais do que nunca, saia palavras positivas, uma boa confissão com relação à sua própria vida. Você não está só nessa vida. Você não está sozinho de Deus. Ele está perto, dentro de você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba o carinho de Deus nesse momento, o consolo dele. O
o amor desse Deus em tua vida. Você mãe, você pai, você mulher, você homem de Deus, você que me ouve nesse momento, que participa dessa oração com lágrimas. Eu recebo toda a tua dor passando, essa angústia, essa depressão, esse medo, essa enfermidade, tudo isso passando. Deus vai te dar uma saída, em nome do Senhor Jesus. E os anjos desse Deus já estão ministrando para que você tome posse dessa saída. Receba, receba, receba. Eu declaro essa semana sendo a melhor da sua vida. Eu recebo você tendo boas notícias, resposta dessa oração que você está realizando agora. E você vai dar testemunho disso, para o louvor do nome de Deus. Diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Palmas para o nosso Deus, bem forte. Creia. Isso é fé. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. E declare isso também para o teu irmão. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.